gente volta a falar sobre reforma tributária. O relatório final foi apresentado pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados e deve ser votado até 10 de julho. Mas o texto não agradou a todos. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora, gentilmente nos atende, Sarina Marata, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Bem-vinda, Sarina. Obrigada pelo tempo da senhora conosco. Bom dia, obrigada a vocês. Bom dia também. Qual a importância da aprovação dessa reforma para o setor do comércio? Como está a expectativa para o avanço dessa discussão? Bom, a FEComércio ela sempre foi favorável a uma reforma tributária, mas é importante que se aprove uma reforma tributária que, de fato, simplifique nosso sistema, que eu acho que todo mundo concorda que é um sistema tributário caótico, mas uma premissa básica para o setor é que não tem aumento da carga tributária. E apesar de o relator ter confirmado que não teria, nessas diretrizes apresentadas pelo grupo, não é o que nos parece com esse texto. Pois é, a FEComércio vem apontando a possibilidade de aumentar a carga tributária. Em quais áreas? A própria área do comércio corre algum tipo de risco? Sim, a FEComércio representa comércio, serviço e turismo. Mesmo no setor de comércio, a gente verifica aumento, sim, da carga tributária, mas em especial ao setor de serviço. Por que a gente diz isso? Justamente porque a ideia agora, é ter um IVA dual, estão unificando ICMS e ISS. E o que acontece nessa possibilidade de unificação? A gente tem uma alíquota padrão de ICMS de 18% e uma alíquota padrão de ISS de 5%. Então, você imagina, a gente fica preocupado quanto seria a junção dessas duas alíquotas nesse IVA subnacional. Então, possivelmente, o setor de serviço ele vai ser o mais penalizado aí nessa junção dessas alíquotas ICMS e ISS. Mas claro que a gente verifica impacto também para o setor do comércio, justamente para as empresas de menor porte, que são aquelas tributadas aí pelo lucro presumido. De alguma forma, a FEComércio consegue interferir nessa discussão, protestar com relação a essas dúvidas? A gente tem feito bastante isso, não só pela Confederação Nacional do Comércio, que é a confederação que representa todo o Brasil, mas diretamente também em Brasília. A gente tem feito reuniões, a gente durante esse período fez pelo menos 2 reuniões com a equipe técnica do relator, apresentando cálculos, fazendo demonstrações. Porque o que a gente percebe? A afirmação de que não vai ter aumento da carga tributária, ela considera o todo, a arrecadação. Mas setorialmente, a gente verifica aumento. Então, não nos parece correto desonerar um setor em detrimento de outro, que é o que vai acontecer justamente com o comércio de serviço. Claro. Então, a gente tem feito várias reuniões, encaminhado ofícios, justamente para demonstrar esse aspecto. E aí, acho que é interessante a gente ressaltar a questão do serviço, que é o setor que mais emprega no país. O ano passado foi responsável por 56% dos empregos gerados. Então, não é possível penalizar justamente o setor que mais emprega nesse país. E uma última pergunta, qual que seria a saída? O ICMS ficar atrelado a um IVA nacional e o ISS não entrar nesse IVA dos estados e municípios? Qual que pode ser a saída para que não haja o aumento da carga? Ou sim, haver o IVA dual, mas com um apontamento, vamos dizer assim, mais claro de quanto que vai para cada imposto? Eu acho que você tocou no ponto. A gente está tratando de uma proposta de constitucional com regras gerais e a gente não sabe qual é a alíquota que a gente vai ter. Então, acho que essa é a grande dificuldade de a gente saber quanto de fato vai ser essa majoração. Quando era o IVA nacional, se falava em 25%, a gente tinha feito várias simulações com o aumento da carga tributária. No IVA dual, a união aí de PIS e COFINS, a gente tem uma expectativa que se aproveite o projeto que estava em andamento, que seria uma alíquota de 12%, agora esse IVA da união ICMS e ISS a gente não tem. O que a gente lamenta é que as discussões elas estão estritamente direcionadas à criação de um IVA. A gente tem problemas pontuais em relação ao ICMS e ISS? Tem. Então, talvez a melhor solução para o momento seria reestruturar esses impostos que a gente conhece e não ficar só discutindo na possibilidade. A única opção não é criar um IVA. A gente poderia melhorar o sistema atual, já com os impostos que a gente já conhece e conhece os problemas, que é o ICMS e ISS. Eu acho que se
criasse uma legislação nacional desses tributos, regularizasse essas obrigações acessórias, eu acho que já mudaria muito o nosso sistema tributário, sem precisar de uma ampla reforma do jeito que está sendo discutida. Mas, de qualquer forma, discutindo o IVA, eu acho que é essencial a gente saber quais são essas leis complementares, o que vai vir para a gente, de fato, saber o impacto aí para todo o setor. Para isso é preciso seguir acompanhando o assunto, é claro que a gente vai fazer isso. Sarina Marata, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo, obrigada pela entrevista, bom feriado. Obrigada, igualmente.